Oiê! Como vocês sabem, sou uma pessoa muito fofoqueira, quero comentar tudo que for possível. Geralmente eu não solto isso na internet, sem ser no Twitter, mas, claro que eu sou viciado em relatos do Reddit também. Por conta disso, eu decidi fuçar alguma coisa muito específica. No caso, relatos assustadores no lago, porque é um dos medos que eu mais tenho. E aqui, no Reddit Ghosts, eu achei um que foi enviado pelo Geralt of Indiana há 6 meses. E é sobre o que aconteceu com eles em Land Between the Lakes. Não faço ideia de onde isso fica. Talvez ele conte no relato, não sei. E ele até botou umas fotos aqui que eu acho interessante. Então, para comentar sobre enquanto a gente lê isso aqui. Um pouco longo e provavelmente postarei isso em outros subreddits. Interessante, o cara quer espalhar fofoca por aí. Isso é bom, isso é muito bom. Então, para começar, coisas estranhas aconteceram comigo várias vezes na minha vida. Tento encontrar uma explicação racional, mas às vezes não há. Cara, eu entendo tão bem, velho. Eu entendo muito bem, porque minha vida é um compilado de acontecimentos sobrenaturais. E não apenas comigo, mas também com a minha família. Então, infelizmente eu já entendo. Até melhor do que deveria. Então, por volta da semana de 4 de julho, que lá, a gente sabe, nos Estados Unidos, é feriado de independência, eu acho que é por aí. Minha namorada, seus 3 filhos, então um homem adulto, então, meu filho e eu tiramos uma semana de férias em Land Between the Lakes, no acampamento Prizer Point. Eu não sabia nada sobre as coisas paranormais que aconteceram lá, até depois de vir. Voltei e contei ao meu chefe o que havia acontecido. Cacetada, então assim, ele só se ligou depois. Isso torna tudo ainda mais assustador. Imagina, você passa por uma situação e aí você só se dá conta que aconteceu uma coisa muito louca depois que aconteceu e você já tá até em casa. Deve ser muito creepy esse negócio. Se bem que já rolou comigo também, algumas lembranças que eu pensei, tipo, foi tranquilo. Aí quando revivi o negócio eu falei, pelo amor de Deus, o que raios foi aquilo ali? Tá, momentos. Pois muito que bem. Vamos à fofoca então. No dia 4 de julho, no início da noite, estávamos em nossa cabana. Era bem na margem do lago, cabana 35, eu acredito. E era nessa pequena área de enseada, de qualquer maneira. Meus 2 meninos e meu filho estavam pescando fora da costa e o acampamento e o lago estão lotados. É 4 de julho. Então há muito barulho. De fato, como eu falei, é feriado lá, então lógico que vai estar lotado. É que nem uma praia de Santos em dia de feriado, a gente sabe como é que é. Então, isso significa que tiveram muitas testemunhas, o que torna tudo interessante e ainda mais assustador. Ainda mais se foi algo que apenas ele e a família dele se lembram do que aconteceu. Estamos na praia com os meninos observando-os pescar. Há uma música tocando em algum lugar do nosso lado, na pequena enseada. Minha namorada perguntou se eu ouvi alguém gritar. Eu não. Mas os 3 meninos ouviram. Eu disse que posso ouvir a música, então talvez sejam apenas aqueles campistas brincando. Ela disse que não, alguém estava gritando por socorro. Nossa, cara, se fosse comigo, velho, eu já ia congelar o boga, velho, porque se ela e as 3 crianças ouviram e ele não ouviu, provavelmente ninguém mais daquele lago que tava lá no feriado ouviu o grito, que se tivesse ouvido, teria alarmado todo mundo. Então isso torna as coisas ainda mais assustadoras. Comecei a realmente ouvir e eles também. Poderíamos ver aqui como o dia um homem gritando: ajude-me, alguém, por favor, me ajude. Nosso primeiro pensamento é que alguém caiu de um barco. Notei que grandes navios cargueiros usam aquele lago e pensamos que um dos tripulantes caiu. É uma possibilidade, só que se isso tivesse rolado, já vou contar aqui conforme eu soube pelo Goulart. Também, né, imagina, fonte de informação, Goulart. Mas é que ele foi no cruzeiro, né, que assim, anteriormente era do Neymar, depois o Neymar saiu, todo mundo que era dele saiu, e ficou só o outro cruzeiro, vamos dizer assim, a outra, que assim, ele só alugou um navio pra poder fazer o evento dele, só que o navio era, se não me engano, do MSC. Então, o Goulart estava no segundo rolê e não do Neymar. Nisso, caiu um cara no mar. E quando isso aconteceu,
Todo mundo dentro do navio foi avisado que caiu um homem ao mar, e aí eles tiveram que fazer as buscas. Não encontraram depois de um certo tempo? Aí deixou com a guarda... É guarda costeira, guarda marinha? Algo assim, deixou com a marinha procurar. Então, se fosse esse o caso, teria rolado também esse alerta geral. O que, pelo jeito, não pode ter rolado nesse caso aqui. Então, já fiquem cientes dessa fofoca aqui já. Né? Informação também. Pois, muito que bem. Ouvimos isso mais algumas vezes. E parecia que vinha de algum lugar bem à nossa frente. Mas não conseguimos ver nenhum respingo ou alguém pendurado em um buoy ou algo assim. Não sei o que é um buoy. Tá escrito aqui B-O-U-Y. Eu não tinha binóculo, mas usei a câmera do celular para dar zoom e ver qualquer coisa. Não havia nada. Isso que é muito bom, cara. Hoje em dia a gente não precisa mais usar binóculo. A gente só pega o celular, dá um super zoom com a câmera e vai ver o que tem ali. Eu mesmo já utilizei também de zoom da câmera pra ver se tinha alguma coisa acontecendo, pra ter certeza que tava tudo bem. Então assim, não julgo o cara, porque eu também tenho dessas. E quando eu era criança eu tinha binóculo, só que ele quebrou. E não tinha muito o que assistir também com aquele binóculo, né? Tipo, eu não tinha muito pra onde ir e o que ver, então acabou se tornando inútil e só um brinquedo qualquer pra mim. Mas tudo bem. Mas os pedidos de ajuda continuavam acontecendo. Eu disse a ela para ligar para o 911. E como a gente sabe, 911 é a polícia dos Estados Unidos. Então, detalhes. Porque eu não tinha ideia do que mais fazer e a minha adrenalina estava alta, porque eu pensei que estava ouvindo alguém em situação de vida ou morte. Cara, deve ser muito desesperador, né? Até eu, tipo, se fosse uma situação dessas, ligaria pra polícia na hora. Então, tipo, compreensível, tá ligado? Ela até ligou pro acampamento, mas eles meio que deram de ombros. Ih, rapaz. Aí o negócio fica ainda mais tenso. Ela entrou na cabana pra chamar tudo mais e levou os meninos. Eu fiquei na margem ainda olhando e ouvindo. Cara, mano, que desespero, velho. Demorou cerca de 30 minutos pro xerife aparecer e a última vez que ouvi o grito de socorro foi cerca de 10 minutos. Meu Deus. Isso antes da chegada do xerife. Ou o xerife é um inútil ou não tinha nada. Mas eu acho mais provável a segunda possibilidade. Se bem que nada entre aspas, né? Porque assim, nada físico. Mas pode ser realmente algum espírito. Vocês vão entender por quê que eu cheguei nessa conclusão. Porque eu meio que li o comentário quando eu fui adicionar aqui, que teve respostas desse relato, né? Não foram muitas, mas que acabou me fazendo pensar nisso. Contamos a eles o que estava acontecendo e que todos nós 5 ouvimos. O xerife nos disse que havia uma estrada que contornava o lago e casas, e ele iria verificar. Então, nesse caso, ele pensou, tipo, sei lá, alguém tá gritando por socorro porque se acidentou em casa ou na rua. É uma linha de raciocínio interessante que faz sentido? Sim, só que, como eu disse, se fosse esse o caso, as outras pessoas ali também teriam ouvido. Aí voltando. Mais 20 minutos se passaram e ele finalmente voltou e nos disse que havia uma trilha de quadriciclo na área e que alguns adolescentes estavam nela com um carrinho de golfe dos pais, gritando e tudo mais, sendo apenas adolescentes. E com isso, ele foi embora. Aí você pensa, ok, tranquilo, eram só adolescentes gritando, seria tranquilo, seria normal, só que isso não renderia um relato do Reddit. Então lógico que tem mais coisa. Aqui está o meu problema com isso. Os gritos de socorro não eram de um bando de adolescentes. Parecia claramente um homem e era constantemente a mesma voz e parecemos ser os únicos que a ouvimos. E tem isso também, adolescente é super escandaloso, então você vai saber diferenciar um grito de um homem para um grito de um bando de adolescentes que não chama atenção. E eu falo isso porque, cara, pelo amor de Deus, aqui na minha janela o que mais tem é adolescente gritando querendo chamar atenção. Então dá pra diferenciar muito bem, não importa o país. Todo adolescente que quer chamar atenção age da mesma forma. Então assim, super compreensível e dá pra diferenciar muito facilmente. Depois de tudo isso, e quando chegamos em casa, continuei procurando por algum acidente ou afogamento que tenha sido relatado desde que saímos de lá. Não houve nada. Cara, que esquisito. Isso é muito esquisito mesmo. Agora eu tô realmente pensando sobre, né, tipo, não tô duvidando da família, tá? De verdade eu não tô. Porque, como eu falei, é possível que não seja algo
material, né? Algo entre os vivos. Mas se ele não achou nenhum histórico de acidente ou algo assim, torna tudo ainda mais bizarro, tá ligado? Não sei se era paranormal, mas não consigo encontrar uma maneira de explicar. Realmente, cara, como é que explica uma situação dessa? Sendo que até o xerife foi verificar e não tinha nada, tá ligado? Eu tô curioso pra saber se mais alguém aqui teve nesta área e aconteceu coisas estranhas como essa. Talvez, né? Quem sabe? Só que como não tiveram outras respostas, eu acho que o caso dele foi realmente isolado, o que torna tudo ainda mais assustador. Desculpe pela postagem longa, mas já faz algum tempo que pretendo escrevê-la e obter feedback de outras pessoas. Pensamentos? As fotos que adicionei são apenas a nossa visão da cabana. E realmente as fotos são lindas, tipo, foi a primeira coisa que eu pensei, que fotos lindas, eu esqueci de prestar atenção no relato, só foquei nas fotos. Só que cacetada, cara, o que poderia ser isso? Aí o Quasar 9111 respondeu, sombras das nuvens do sol. Aí você pensa, o quê? Mas provavelmente ele tava comentando sobre a foto, que realmente a foto era muito bonita, então nada de relevante. Aí o Murphy Brock respondeu, eu sei o que você experimentou. E é aqui que eu comecei a ficar, eita rapaz, então agora o negócio é cabuloso. Você descreve bem, e realmente ele escreveu muito bem. Então ele botou tempo, botou tudo, realmente um relato de qualidade. Você fez todas as coisas certas, até mesmo fazendo algumas pesquisas sobre mortes ou afogamentos na área. E realmente, porque geralmente quando a pessoa conta um relato, isso até por experiência própria, tá? A gente não costuma pesquisar muito, tá ligado? A gente passou por a situação, já sai contando a fofoca e é isso. Então guarda pra gente e ignora como se nada tivesse rolado. Ele, nesse caso, chamou a polícia e foi atrás de coisas relacionadas pra saber se foi um caso isolado ou se aconteceu antes. E nesse caso, pareceu realmente isolado, mas não deixa de ser assustador, como eu falei. Mas ficamos, mais uma vez, sem resposta. E realmente, cara, e é terrível ficar sem resposta. Tipo, você quer saber o que aconteceu, você quer entender, mas o mistério permanece no ar. Até outra pessoa, provavelmente, passar por lá e falar, opa, eu já passei aqui, também passei por isso. Ou, tipo, não, isso não aconteceu comigo quando eu passei lá. São muitas coisas, tá ligado? São muitas coisas. Todos vocês experimentaram isso. E no fundo, o xerife sabe que o que você ouviu não foram os adolescentes. Eu pensei nessa possibilidade também. Por isso que eu falei, cacete, cara, como assim? Porque, imagina, uma família tá preocupada porque ouviram gritos. Pra você não aterrorizar essa família, o que você faz? Você fala pra eles, por exemplo, não era nada, era só X coisa. Isso é algo que eu já vi acontecendo, entendeu? Tipo, de tranquilizar e falar que não é nada. Entendeu? Que até, como eu falei, uma forma de não causar pânico, até quando o negócio é meio tenso, entendeu? Então, é compreensível. Claro que eu não considero o certo, porque você deveria sim informar, mas também de uma forma que não aterroriza a pessoa. Mas, cada um com seu cada qual, né? Ele se sentiu compelido a lhe fornecer uma possível fonte da voz, realmente. Seria interessante saber se sua ligação para o departamento dele dentro e ao redor de sua localização, na verdade, foi a primeira recebida, ou uma entre muitas. Realmente, porque acho que se fosse uma pessoa, ele provavelmente não teria aparecido. Então, é aquilo. Ou sua família dele ouviu isso, e aí ligou pra ele, ele foi na hora, o que é até uma possibilidade pequena, ou pode ser que outras pessoas também ouviram, e por conta disso ele se sentiu na obrigação de ir lá dar uma explicação, entendeu? Mas ao mesmo tempo fica essa coisa no ar. Você disse que sua namorada ligou para o 911, relatando um pedido de ajuda, mas o xerife demorou meia hora para responder? Sozinho? Sem ambulância? Equipe de resgate? Nossa, eu não tinha pensado nisso. De verdade, eu não tinha pensado nisso, né? Porque geralmente, quando é algum caso assim, né? Geralmente vai com mais alguém, isso é verdade. Cacetada, agora... Caramba, agora tá com o negócio na minha cabeça. Tipo, o quê? Nossa, agora eu tô com mais perguntas do que respostas. Faça pesquisas adicionais e veja se alguém, não apenas o xerife, conectaram ao departamento. E, peraí. Ok, que tinha ido pela metade aqui. Conectado ao departamento dele, tá ciente de relatórios semelhantes feitos antes do seu. E aqui acabam as respostas, não tem mais nenhuma outra resposta. Só tem essas. E assim,
Foi só. Tanto que ele não respondeu a isso aqui também. Isso foi, como eu falei, há 6 meses. E os comentários são de 6 meses, respectivamente, e de 5, que foi o último que me deixou com essa pulgona atrás da orelha. Mas fora isso, nada, tá ligado? E tanto que assim, como eu falei, a foto é linda pra caramba. O lugar é muito lindo. Mas, como eu falei, fica o mistério, fica a dúvida. E eu genuinamente não sei o que pensar. Tipo, pra mim é paranormal. Tenho certeza absoluta que deve ser algo assim. Mas deixa de ser estranho, não deixa de ser assustador. Quando eu for contar esse relato, eu vou até colocar a foto pra vocês verem, pra vocês entenderem mais ou menos como era o lugar e tudo. Mas o que vocês acharam disso? Sabe? Tipo, vocês acham que foi só impressão? Vocês acham que tem algo errado? Vocês acham que até o xerife tá no meio de alguma coisa? O que eu acho difícil o xerife tá no meio, né? Tipo, mas sei lá, cara, é esquisito. Tudo isso, na verdade, é muito esquisito. Mas é sobre, né? Tanto que eu vou até ver aqui se eu consigo achar alguma pesquisa sobre o garoto. O cara tava simplesmente metendo o dente no cabelo da boneca através da cadeira. Ele tava fazendo um verdadeiro malabares pra fazer isso. Ai, meu Deus, esse gato. Mas vamos voltar aqui ao foco, que eu vou fazer pesquisa sobre o que eu acho sobre relatos desse lago. Se talvez tenha outros no Reddit, mas eu não sei, porque ele falou que contou sobre esse caso em outros lugares. E segundo a tradução, fica terra entre os lagos, land between the lakes. E tem algo aqui, ó, há 3 anos atrás, há 1 ano, que é besta do Between the Lakes. Tem outro falando de besta também, então pode ser que tenha algo rolando lá mesmo. Algum desses relatos tem fotos, tanto na neve quanto de carros por ali. E tem até coisas de tipo, sei lá, relato extraterrestre, massacre, encobrimento. Cara, tem um monte aqui, eu tô falando sério, tem um monte. E conforme eu vou descendo, vai carregando cada vez mais. Então, pelo jeito, não é um caso isolado. Tanto que uma das fotos que eu tô vendo aqui, de um dos relatos, que até do relato de luz terrestre, tem justamente um carro, no caso parece ser no outono, que tem a visão parecida com a da foto do relato que eu li pra vocês. Sem contar, né, no paranormal, sim, quer saber o que aconteceu conosco em Land Between the Lakes. Cara, e tem até um aqui de 4 anos atrás de assassinato. Então assim, cada um desses relatos tem um intervalo de tempo entre 4 anos, 11 anos atrás, 14 dias foi extremamente recente, que é o da foto do outono. E tem cacetada, rapaz. Outras fotos aqui, né, tipo, de pessoa acampar e tudo. Cara, eu realmente não tô achando que é um caso isolado, velho. É aquilo, a gente veio atrás de uma única fofoca e acabou encontrando várias, né? E eu nem sei qual ler primeiro, velho. Isso aqui era pra ser só, tipo, vou ler um relato aqui super específico sobre um negócio. E quando pensei que não, eu achei isso, entendeu? Eu achei um relato imenso. Sinceramente, cara, sinceramente. Então, eu vou até ir aqui primeiro no que tá no caso do luzes dispersas, que é relativamente recente, como eu falei, e a foto parece com a da foto anterior, só que de outra pessoa. Tanto que a caminhonete é linda, cara, uma caminhonete vermelha. E tem aqui 2 fotos, se eu não me engano, do lago, que eu também vou deixar disponível pra vocês verem. E nossa, o lugar é muito lindo. É muito lindo mesmo. Deixa eu ver aqui. Tá, o fossil do carro, e era só, tipo, ele querendo mostrar o carro e mostrar fotos da região ali, que, como falei, achei parecida com o lugar da foto anterior. Mas fui atrás do outro que falava sobre o massacre que aconteceu aqui.
com sotaque. At land between the lakes by the beast of LBL and the resulting cover-up. Em uma tradução, né, Google BR, significa massacre entre os lagos pela besta da LBL e o encobrimento resultante. Só que eu tô assim, será que isso aqui é um relato? Será que é uma história? Tenho pensamento, só que também tem aqui outras coisas mais pra baixo. Então assim, cara, parece até uma toca de coelho, velho. Tu vai atrás de um único negocinho e você se depara com outras 500 mil coisas, cara. Isso é muito interessante. Imagina se eu tivesse que fazer uma série disso aqui com roteiro e tudo. Minha nossa, já tô com pouquinha coisa pra fazer. Só vou fazer mais, né? Mas é sobre. Aí aqui. Que Reddit é esse? Vixe, não sei que Reddit é esse não. E nem sei se tá informando se é um Reddit. Mas ele colocou: adorei seu canal e pensei que você poderia se interessar por este caso com o Halloween chegando. Percebi que essa história foi vagamente mencionada aqui há alguns meses, mas pensei em tentar reintroduzir essa ideia. Este é um incidente supostamente verdadeiro falado na comunidade Dogman. Para dar um breve resumo, como esses pareciam ser muito examinados, Dogman são supostamente uma criatura criptozoológica muito parecida com Sasquatch, que vive nas profundezas da selva. A maioria das testemunhas jura que parecem muito com lobisomens e agem como os lobos no episódio sobre os lobos de Palmyra. Resumindo basicamente, por volta de meados de 80, havia uma família que foi acampar na área de Land Between the Lakes, que fica na fronteira de Kentucky e Tennessee. A família chegou um pouco mais cedo para se antecipar à multidão e escolher um ótimo local para acampar. De acordo com o que foi dito por eles, por um motivo ou outro, uma teoria sugere que a colônia do pai pode conter almíscar, que pode ter irritado a criatura. Foram abordados por um cachorrão que não ficou feliz em vê-los. Imediatamente atacou e matou o pai e pegou o filho antes que eles pudessem chegar à segurança do trailer da família. A mãe foi atacada em seguida. As autoridades supostamente disseram que, devido às consequências ao estado de seu corpo e ao quão destruído estava tudo, ela deve ter resistido muito. Eles logo descobriram que havia roupas de menina entre seus pertences, mas não conseguiram localizar imediatamente o corpo. Após, acabaram encontrando o corpo da jovem, parcialmente consumido no alto de uma árvore. Esta história é reconhecivelmente difícil de verificar como um fato, serei honesto sobre isso. É uma espécie de boato. E supostamente, um dos policiais locais que estava inicialmente envolvido foi expulso da investigação por outra agência. Uma que ele não conseguiu identificar, se não me falha a memória. E nunca mais ouviu nada sobre isso novamente. Mas, supostamente, um grupo de soldados foi convocado do vizinho Fort Campbell para ir atrás da criatura, que mais uma vez, supostamente, eles a derrubaram e era supostamente tão grande que foi necessário quase todo o grupo para carregar o corpo em um de seus caminhões. Existem artigos por aí, um deles em Phantoms and Monsters, The Beast at the Land Between Lakes, que é bastante detalhado. Será difícil verificar se é verdade, pois há suspeitas, tô lendo errado aqui, de que esteja encoberto. Também existem vídeos espalhados no YouTube sobre isso. Acredito que uma personalidade que atende pelo apelido de Kumbo inicialmente trouxe a história para o YouTube. Ele supostamente, tá usando muito supostamente, cara, meu Deus, mas eu acho que é porque ele não quer dar certeza, mas ele quer. Conhece bem essas criaturas. Bastante parecida com a do gigante de Kandahar, não sei o que é isso, pois também talvez seja real. Mas você provavelmente teria que ser um desses soldados para ter certeza. De qualquer forma, a história em si é bastante assustadora. Cara, estranho, muito estranho. Tô querendo realmente fazer um vídeo agora roteirizado sobre isso, porque agora eu quero pesquisar a fundo, mas eu vou ler aqui mais um pouco pra vocês, porque se vocês quiserem também eu vou fazer, mas eu acho que de qualquer forma eu vou acabar fazendo, porque me pareceu um caso muito interessante. Então, vamos ver aqui. Acabei de ver um cara mencionar essa história em um episódio de Dogman Encounters Radio no YouTube. Depois de ouvir, pesquisei na web para saber mais sobre a tragédia e encontrei sua postagem aqui. Aí, outra pessoa respondeu: acabei de perguntar a uma mulher de 75 anos, caramba, era a idade que minha avó tinha, que mora no lado do Tennessee, provavelmente deste lago aí, se ela já ouviu falar disso. Ela disse não.
Ela morou em Dover durante toda a sua vida e foi a primeira vez que ouviu falar de tal coisa. Então, estou realmente cético. Vou perguntar aos vizinhos onde Dover, se eles já ouviram falar disso. Meus vizinhos têm entre 70 e 80 anos e estiveram aqui a vida toda deles. E se for verdade, alguém saberá ou ouvirá algo. E aqui, isso é o que chamamos de evidência anedótica, meu amigo. Eu, por outro lado, conheci várias, até botou aqui no caps lock, pessoas que já ouviram falar disso. Eu moro a leste do Lake Between, como é que é? Do LBL, né, que eles colocaram aqui, no lado de Kentucky. Este evento e o suposto encobrimento são algo bem conhecido na minha região / cidade. É uma espécie de lenda local, se preferir. Não comentar a legitimidade do referido massacre, apenas apontar seu comentário é totalmente irrelevante por serem várias pessoas, inclusive idosos que sabem disso. Houve uma família que foi morta lá nos anos 70 e 80 com certeza. Mas, se eles foram feitos em pedaços e se tinha uma menina que foi encontrada a 6 metros de altura em uma árvore, ou se havia um encobrimento, é especulação como todos os encontros e histórias de criptídeos. Eu sugiro que você dê uma olhada como todos os... Eu sugiro que você dê uma olhada na quantidade absurda de corpos que foram encontrados na área de LBL, especialmente no lado de Kentucky, que eu me perdi aqui porque o texto tá meio pequenininho, então tem que dar zoom aqui e ficar me perdendo. Definitivamente, há algo perturbador acontecendo aqui. Passei metade dos meus 27 anos nessas florestas e águas. E águas é muito bom, muito bom. Eu tô lendo muito bem aqui. Eu mesmo ouvi e vi algumas merdas realmente... Agora eu quero saber, tem que contar a fofoca completa. Eu e um amigo ouvimos um barulho metálico lá fora uma noite. Ficamos em nossas barracas o resto da noite. E estávamos caçando com um arco. Cedo na manhã seguinte, ainda totalmente escuro, com nossas lanternas brilhando lá fora... Não, brilhando à frente, na verdade. Ambos, vou tocar a lock aqui. Vimos uma figura translúcida flutuando do chão até a linha das árvores. Era uma mancha borrada. Sentimentos repentinos de pavor absoluto. Até me perdi aqui do meu gato. Miou aqui. Mas voltando aqui. Sentimentos de um pavor absoluto e um forte cheiro de ferro ou sangue. Bom, sangue tem cheiro de ferro, então pode ser sinônimos, né? Pode ser praticamente a mesma coisa. Mas ao mesmo tempo, não cheirava assim, eu acho. Super difícil de explicar. Estava a cerca de 40 a 50 pés de distância, quase como se não tivesse intenção de aparecer naquele momento, ou se estivesse saindo do nosso caminho. Ele flutuou, nós dois paramos e assistimos. Quando chegou na metade da linha das árvores, ele parou e meio que se contorceu um pouco, como se nos visse, entre aspas. Foi aí que veio o pavor intenso. Ele ficou lá por 1 ou 2 segundos, depois flutuou para cima e para longe através da linha das árvores, desaparecendo no céu escuro. Escusado será dizer que voltamos direto para o acampamento e fizemos as malas. Eu não cacei lá por alguns anos depois disso. Ainda me pego olhando por cima do ombro quando estou caminhando ou caçando por aí. Aí é que a pessoa respondeu: seu encontro parece assustador e incrível. Se estiver interessado em compartilhar sua história em podcast, me envie um e-mail. strangetruth@Jack. Não pretendo ser cético ou desmascarar. Caramba! Impressionante que uma fofoca me fez saber de um podcast de histórias assim, que agora eu já quero fuçar tudinho se eu conseguir achar também pra poder trazer as coisas relacionadas a isso. Porque, cara, olha isso, gente, uma fofoca me levando pra outras coisas. E, cara, quem contou isso foi o Sim El Damon, né? Provavelmente Yes, that Damon. Provavelmente deve ser assim, mas traduziu aqui, né? E, cara, gente, juro pra vocês, assim, tipo, e tem mais comentários aqui pra baixo, tá ligado? Tem vários. E juro pra vocês, eu tô realmente chocada com esses relatos. Principalmente com esse último, que foi uma surpresa que a gente acabou achando. E assim, cara, eu não sei o que comentar, pra falar a verdade, sabe? Eu tô muito chocada com isso aqui. Tem gente que diz que provavelmente é inventado, e teve um outro que eu fui fuçando aqui, que me pareceu meio interessante conforme fui passando aqui o olho por uns trechos aqui. Então eu vou ler pra vocês, que vai ser assim, o último, vamos dizer assim, porque se eu for fazer algo desse gênero, assim, meu Deus do céu, gente,
E assim, eu só tava pensando, tipo, eu vou ler uns relatinhos do Reddit e eu vou ler e comentar sobre apenas, mas agora eu me deparei com situações e casos que exigiram da minha atenção, sabe? Que me fizeram genuinamente querer falar sobre isso, entendeu? Falar em detalhes e esmiuçar até o último, porque eu gosto de coisas assim. Meu Deus, é muito bom. Me sinto lendo Alan Wake. É sobre, entendeu? Tipo, sendo a policial Saga Anderson, né? Que quanto mais complexo o caso, e misterioso e macabro, mais ela quer investigar. Por que eu quis ler isso aqui? Cara, vejam bem. Ok, eu estou totalmente assustado com isso agora. Tenho 38 anos. Eu e meu irmão mais velho, que tem 60 anos. Ele e sua esposa estão de visita de WV. Não sei o que é WV, gente. Talvez não. Eu ia falar, nossa, Washington DC, só que no caso seria WC. Então eu não sei de onde é isso aqui. Eu não sei, mas falou que WV, gente, é isso. Eles acabaram de se mudar pra lá. E antes disso, morávamos fora de Hopkinsville, Kentucky. E eu sei que é Kentucky por causa do KW. Então por isso que eu... Opa, esse aqui eu sei, mas o WV eu não sei. Mas voltando, Hopkinsville, Kentucky, a cerca de 45 minutos de LBL, que é esse lago aí que eu falei pra vocês. Ele perguntou à minha irmã mais velha se ela se lembra de uma família que foi assassinada em um acampamento na LBL no início dos anos 80, porque ele tinha 20 anos. Quando se lembra de dirigir e olhar para o acampamento e ver cada pedacinho de 20 a 30 carros de polícia e fita de cena do crime. Gente, vocês têm noção de quanto que é 20 a 30 carros de polícia num único local? É porque o negócio é sério. E se ele se lembra de ter visto isso nesse período de tempo, talvez as histórias batam, ainda mais que ele é de fora, pelo que tá contando aqui, e que ele foi meio que visitar esse lugar. Então isso torna tudo ainda mais interessante e cabuloso. Ele se lembrou de ter passado... Pera, é passado? Calma. Não, ele se lembrou de quase ter parado, porque nunca tinha visto tantos policiais e outros carros em qualquer incidente naquele pequeno acampamento. Então, como eu falei, o negócio devia ser muito sério, porque assim ele nunca viu tanto negócio em uma coisa só, então porque o negócio era muito sério mesmo. Hoje, eles passaram por aquela ponte e ele estava mostrando para sua esposa onde viu todos os policiais. Intrigada, sua esposa quis ler sobre isso e não conseguiu encontrar nada além de 2 meninas descidas. Ele insistiu que não era isso e que se tratava de uma família assassinada naquele pequeno acampamento. Caramba, velho! Quando encontrei este artigo, fiquei em choque. Até eu tô em choque lendo teu comentário, filha. Que isso? Estamos nós duas em choque. Porque ele até se lembrava de ter visto os veículos do exército também. Já até arrepiei aqui, cara, tá louco? Que isso? Quando eu li isso pra ele, ele disse que era da história que ele tava falando. Só que ele não sabia que a culpa era de uma criatura. Apenas achava que nunca tinha sido resolvido. Aparentemente, ele parou por perto pra abastecer e as pessoas na loja estavam falando sobre isso que aconteceu naquela manhã. Caraca, velho! Eu ia adorar jogar um negócio desse. Mas assim... Carambola. Aí a pessoa aqui comentou: isso é muito interessante. Provavelmente a primeira vez que eu ouvi falar de algo potencialmente vinculado a isso. E fora de qualquer coisa no artigo, por assim dizer. Eu incluí. A potencial... Como é que é? Potencial não. A ideia, na verdade, de encobrimento nunca me surpreende realmente. De fato, porque é uma coisa que assim, pode ser muito bem mentira. O pessoal fala, tipo, a polícia encobriu, por isso que eu não tenho caso. Mas... 2 pessoas que não se conhecem, comentando o mesmo negócio. E, sabe, é algo a se pensar, muito a se pensar pra falar a verdade. Mas aqui, voltando, até me perdi aqui que eu fiquei meio emocionada. De comento que me surpreende realmente. Eu gosto de acompanhar muitas histórias de testemunhas oculares de Sasquatch e Dogman, que eu nem conhecia essas criaturas, só conhecia no máximo um Sasquatch, por desenho. E há algumas por aí onde as testemunhas basicamente recebem visitas de agências governamentais desconhecidas. Quase me fez pensar em Homens de Preto.
e são essencialmente intimidadas para manterem a boca fechada. Mas esta é a primeira vez que ouço algo que sugira que há um fundo de verdade. A verdade pode ser uma variável, mas ainda assim interessante. Obrigado por compartilhar. E aí ela contou aqui, complementando. Eu sei, fiquei impressionado porque, apesar de acreditar que existem coisas por aí das quais nada sei, como nunca vi, é difícil entender a ideia. E é até compreensível, tá ligado? É muito compreensível. Porque tem coisas que eu acredito, coisas que eu não acredito, mas, ao mesmo tempo, eu fico justamente pensando, cara, e se tal coisa existir e eu não acredito? E se tal coisa não existir, mas eu acredito que exista? Sabe, são coisas que me passam pela cabeça. Então, assim, existindo ou não, é isso, tá ligado? Então, eu gosto de pelo menos saber sobre. Foi estranho como ele tava apenas de passagem pra trabalhar e viu tudo isso. Então eu sei com certeza que algo aconteceu lá. Então ele disse que nunca tinha ouvido falar da história da criatura. Ele apenas presumiu que uma pessoa havia escapado impune de um assassinato. Ele não teria motivo para compensar 40 e poucos anos depois para sua esposa. Apenas por estar curioso para saber se eles descobriram quem fez isso. Definitivamente há um encobrimento de alguma coisa. Pensando bem, se a família estivesse visitando de fora da cidade e a polícia estivesse encobrindo e não fazendo denúncia, não haveria denúncia local. Apenas um relatório de pessoa desaparecida de onde a família veio. Nossa força policial e agências governamentais não hesitam em encobrir as coisas. Faço isso há anos. E assim, é algo que fica no ar, como eu falei. Tipo, é um caso, como eu falei, eu achei por acidente. Achei super interessante. E ficou por isso mesmo. E, conforme eu fui pesquisando sobre justamente esse lugar, eu acabei achando um Reddit justamente com esse nome, que é o Land Between the Lakes. E eu vou fuçar, não tem muitos membros, na verdade só tem 166, mas eu tô genuinamente curiosa sobre esse caso, sabe? Eu tô realmente curiosa e eu vou tentar fuçar o máximo possível sobre isso e trazer um vídeo mais completo e roteirizado pra vocês.